Olá, meus amigos queridos. Espero que todos estejam bem com a graça de Deus, nosso Pai. E hoje daremos início ao capítulo 6 do estudo que estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Até a última palestra, nós estávamos no capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos. E hoje estaremos iniciando o Cristo Consolador, que está no capítulo 6. Então, vamos à leitura, ver o que podemos estar aprendendo, executando do que aprendermos, repensando, rememorando que talvez algumas coisas, quando lemos o Evangelho, parece que nós falamos assim: meu Deus, eu não tinha lido ainda esse trecho e parece que eu já, lá no fundo, eu já tinha alguma consciência do que ele diz. Por quê? Porque talvez, noutros tempos, tenhamos tido a oportunidade de aprender, só estava adormecido no nosso inconsciente. Então vamos relembrar tudo isso ou começar a colocar em nossa memória, em nossas atitudes, os ensinamentos de Jesus, Filho de Deus, nosso irmão, que se fez homem, que reencarnou aqui no planeta Terra para nos ensinar, nos mostrar o caminho. Eu sou o caminho, a luz, a verdade, a vida, o único caminho que se chega ao Pai. Não é uma estrada, não é uma rodovia, é o caminho interno que todos nós devemos percorrer de mudança lá no íntimo, mudança para melhor, cada dia melhor, que hoje estejamos melhor que ontem, que nessa encarnação possamos estar melhor que na última, e estamos, porque não retrocedemos, não voltamos para trás. Então, sigamos o caminho de amor que Jesus veio nos ensinar, o caminho de caridade. E vamos à leitura, né? Então vamos lá. O Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quem traz essa passagem é Mateus, no capítulo 11, versículo de 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais e nenhuma esperança vem suavizar a sua amargura. Eis o que fez Jesus dizer: vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos.
Essa condição está na lei que ele, Jesus, ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei. Mas esse jugo é suave e essa lei é leve, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. É isso. Aqui, né, o que vemos nesse item 2 do jugo leve, as colocações que aquele que segue ali a Jesus, que busca o conhecimento que Jesus trouxe para nós, aí nós vamos aprender a passarmos ali o que temos que passar, pois afinal de contas, nós estamos aqui para buscarmos ressarcir aqueles que lesamos noutros tempos. E tem as coisas da vida do dia a dia que por vezes a gente se pega dizendo assim, meu Deus, e agora? É isso, é confiança e fé. Esse capítulo, se formos ver, parece até uma continuidade do capítulo 5, né? Que nos disse ali, ó, bem-aventurados os aflitos, que é o que temos, né? E aí nós já vimos que as aflições são as aflições colocadas aqui no capítulo, não aquelas aflições, será que eu vou comprar meu carro novo? Ai, será que eu vou trocar de camisa, comprar a calça da marca, sabe? Essas aflições mundanas, não é isso. Então, nós estamos vendo aqui que, de certa forma, continua falando sobre as aflições, porém, nos colocando que, se seguirmos aí, aprendermos a lei que Jesus veio nos mostrar, nós passaremos por essas provas, essas aflições, como diz o capítulo anterior, com maior resiliência, maior entendimento. É isso. Vinde a mim. Por que esse vinde a mim? Para nos mostrar que quando entendermos isso que o ensinamento que Jesus nos trouxe, tudo isso que nos pesa vai ser passado mais facilmente. Então, mas não adianta nada eu seguir o Evangelho de Cristo, eu vou continuar tendo as aflições? Claro que sim, né, meus amigos queridos, que estamos encarnados no planeta Terra, de provas e o quê? Expiações, num momento de transição para a regeneração, sim. Mas nós temos que expiar e reparar o que fizemos. Mas iremos fazer isso de uma forma, entre aspas, menos penosa. Por quê? Porque já sabemos que não temos que ficar reclamando, lastimando. Ai, Jesus, tinha que ser... Porque já temos esse entendimento anterior que o Espiritismo nos traz. Pelo menos para mim foi na doutrina espírita que eu aprendi que cada um passa o que tem que passar. Para cada ação, uma reação. Até título do livro de André Luiz, né, com Chico Xavier ali. Ação e reação. E aí nós podemos aprender, não ficarmos reclamar, que é clamar novamente. Já falei isso em algumas palestras, mas é bom relembrar sempre. Vá que tem amiguinhos novos ouvindo hoje. Quanto mais reclamamos, quanto mais cultivarmos o hábito de reclamar, mais estamos clamando ao universo, a Deus, a energia, que aconteça novamente. É o repetir, é querer novamente. Então, que paremos com isso. Ao invés de reclamar, vamos orar, vigiar,
e não ficarmos repetindo os mesmos erros, porque se ficarmos nos lastimando, certamente iremos cair nas mesmas coisas que nós deixamos de fazer noutros tempos ou fizemos de uma forma bem errônea, né? Então, é isso que vamos ver nesse capítulo, o Cristo Consolador. E Jesus, que foi o primeiro a nos trazer esse consolo, esse alento, quando tudo era olho por olho, dente por dente, ele veio para plantar e implementar o amor e a caridade. Teve que lá no início falar de uma forma mais branda? Teve, porque o povo da época, que provavelmente éramos nós que estávamos lá, né? E reencarnamos agora nesses tempos para sermos um pouquinho mais humildes e aprendermos, mas nós acabamos lá naquele tempo ficando refratários. E se Jesus nos falasse em amor ao próximo, nossa, como? Se era tudo na base da espada, no olho por olho, dente por dente, não é? Então, agora nós vamos ver que Cristo é o Consolador e Ele nos traz um outro Consolador também. Vamos à leitura? O Consolador prometido. Se me amais, guardar meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E Ele vos dará outro Consolador. Olhem só, né? Porque Jesus já é um Consolador. Então, Ele nos dará outro Consolador, desculpem, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Está em João, né? E quem são? São os espíritos, espíritos aprimorados que vêm auxílio ali, né? Que vêm ali ao Consolador prometido. É o Espiritismo, a doutrina espírita, para que nós possamos relembrar os ensinamentos de Jesus sem aquelas deturpações que o tempo impregnou em suas palavras. Muitas coisas que lemos no Evangelho, por vezes nos perguntamos: será que Jesus disse isso? Aquele que não odiar seu pai e sua mãe, não deixar seus irmãos, não. Saiu isso da boca de Jesus? As palavras antigamente eram usadas para várias coisas. Então o sentido não era o mesmo. Porque Jesus, no sentido que conhecemos agora em 2025, a palavra ódio, jamais sairia isso da boca dele, né? E aí, o Consolador prometido vem ali nessa doutrina nos colocar de uma forma em que possamos entender, sem aquela, tirando ali aquelas palavras com aqueles sentidos que estavam lá. Por vezes aparece no Evangelho, mas se rebuscarmos, vamos ver o sentido que tinha lá, né? E o Espírito de verdade, que o mundo não vê e nem o conhece, quem é? É Jesus, é o Espírito de verdade. Ele veio nos dar os testemunhos do ensinamento de Deus. Ele veio nos mostrar que Deus, tão misericordioso que o é, o colocou aqui para ser como nós, criado ali de uma mãe, um pai terreno, sendo um homem terreno, para nos ensinar tudo isso. E o Consolador, o Espírito Santo, a espiritualidade que vem através dos trabalhadores de Jesus.
esses espíritos que se aprimoraram, se depuraram através do Consolador prometido, que é o Espiritismo, e que será relembrado, que são os ensinamentos de Jesus. É isso que ele nos coloca. Nós temos ali, e quem consegue entender, aprender sobre isso, começa a perceber que o jugo se torna mais leve, que tudo se torna de uma forma mais aceitável, sem lástimas, sem lamentações. E é isso que nós estamos aprendendo nesse momento. Vamos continuar nossa leitura. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar pronto para entendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e fazer lembrar o que Cristo disse. É isso, né? O Espírito de verdade que vem ali ensinar aquilo que Cristo já nos disse. Se o Espírito de verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é porque Cristo não disse tudo. É porque o que disse foi esquecido e mal entendido. Jesus veio, esteve aqui, disse o que ele poderia dizer e tinha como ser entendido. Muita coisa que ele disse e ensinou foi esquecida e mal compreendida. É como chegarmos numa sala de primeiro ano primário e darmos uma equação de segundo grau, quando eles estão aprendendo ali os números, fazer continha de mais e menos. Então, cada coisa a seu tempo. E agora, na época que o Evangelho foi escrito, que veio ali o Espiritismo com essa força toda nos trazer essas verdades. O Espiritismo vem no tempo previsto realizar a promessa do Cristo, e o Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento. Chama os homens à observação dessa lei. Ensina todas as coisas ao fazer entender que o Cristo disse apenas por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma direta e objetiva. Ele ergue o véu de baixo propositadamente em alguns mistérios. Vem, enfim, trazer uma consolação suprema aos deserdados da terra e todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil para todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados aflitos, por serão consolados. Mas como se achar feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem sofre consequências do passado. Mostra o objetivo, no qual os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. E é a purificação que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu o sofrimento e o acha justo. É isso. E por quê? Porque é a nossa consciência que nos pune, não é a culpa. E a partir do momento que tivermos o entendimento dos porquês das aflições, aí veremos como justas essas aflições e passaremos pela prova e aprenderemos. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu adiantamento. Aceita-o sem lamentações, como o trabalhador aceita a tarefa que lhe garante o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. A dúvida cruel não mais influencia sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das contrariedades da vida terrena se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele engloba.
E a esperança da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido. O conhecimento das coisas que faz com que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está na terra, lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Então, nós vemos aqui, nesse capítulo, o Cristo Consolador nos mostrando, né? O jugo que é leve, a partir do momento que aprendemos o porquê de tudo que passamos e que temos que passar, o Consolador prometido, que é aí essa bênção que nós temos dessa espiritualidade amiga, desse Consolador que é o Espiritismo, dessa doutrina tão amada e consoladora que nos dá a certeza de que não devemos ficar lastimando e chorando pela perda dos seres amados e que sim, se for da vontade do Pai, haverá um reencontro. Então, meus amigos, que possamos pensar um pouquinho a respeito disso nessa semana vindoura, quando estivermos ali com alguma dificuldade, nem que seja ali, uma dorzinha pequenininha no dedinho do pé, que ao invés de clamar novamente por isso, possamos dizer: Deus Pai, auxilia-me nesse momento para que eu saiba cuidar dessa dor. É só um exemplo, porque as dores são não física, muitas vezes da alma. Fique em paz, que Deus esteja com todos e que a semana seja de luz e paz no coração de cada um. Até breve.